Vamos al tema de hoy, Jesús y Nicodemo. El tema es nacer de nuevo. Eu vou ler a história com vocês e depois de ler a história, são 15 versículos, nós vamos falar sobre este encontro que Jesus tuvo com este Senhor. Diz assim, capítulo 3, versículo 1 do livro de Juan. Havia um homem de los fariseus que se chamava Nicodemo, um principal entre os judíos. Este vino a Jesús de noite e lhe dijo, Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Deus como maestro, porque nadie pode fazer estas señales que tu haces, si no está Deus com ele. Respondeu Jesús e lhe dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de quem? Nicodemo le dijo, como puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondeu Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla en donde quiere que oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquele que es nacido del Espíritu. Respondeu Nicodemo e le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondeu Jesús, le dijo, ¿eres tú? Mira la respuesta. Maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida que eterna. Ok, vamos a entender, iglesia, ese hombre tuvo un encuentro en la oscuridad con el Señor Jesús. La Biblia dice bien claro que ele foi buscar a Jesús de noche. Eu puse a princípio el tema del sermão, Jesús platicando com ele en la oscuridad. Um homem que tinha demasiado conhecimento bíblico, mas estava confuso, confundido, sem saber o que fazer. Alguém que podemos dizer que conhecia muito bem o Antigo Testamento. Quem era Nicodemo, pastor? Nicodemo, ele era maestro de los fariseus. Ele não era apenas um membro del Sinédrio, ele ensinava a Bíblia. ¿Me explico ou não me explico? Ele conhecia o viejo, é como vamos dizer hoje, para que você entenda mais claro, é como se ele fosse formado em teologia, como ele fosse um PhD, uma pessoa muito capacitada no Antigo Testamento, uma pessoa que tinha um conhecimento muito vasto, igreja, da palavra de Deus, mas não havia nascido de novo. Ele tinha a letra, mas assim como no Novo Testamento nos ensina que a letra mata. O que significa isto? A palavra de Deus, sempre que entra em nossa vida, a palavra de Deus vai causar conflito. Eu he dito, igreja, e isto me preocupa demasiado nos últimos dias. Se escute a predicar o evangelho por aí afuera, entenda bem claro o que te vou ensinar ahorita. Hoje em dia se predica demasiadamente um evangelho coach. O que significa o evangelho coach? O evangelho de superação, de motivação, de conquista, de vitórias. E quero que você me entenda o ponto de vista da New Family, de nós outros. Eu estou completamente de acordo. Jesus vindo trazer vida com abundância. Você tem que vencer. Você deve triunfar. Sua vida deve glorificar a Jesus. Você não pode aceitar a miséria. Você não deve aceitar, igreja, os problemas. Vamos lutar em contra dos problemas. Todo isso está muito bem. Está todo correto. Pero estou em contra quando todo isto uno cree que vai suceder de uma maneira muito fácil. Eu estou em contra quando isto é a prioridade em sua vida. Porque isso não pode ser prioridade em sua vida.
La prioridad no es conquistar una casa nueva. Mi prioridad no puede ser comprar un carro nuevo. Mi prioridad, iglesia, no puede ser una conquista material. Mi prioridad del verdadero cristiano, de aquel que nació de nuevo, es encontrarse con el Señor Jesús en las nubes cuando Él venga para buscar su iglesia. Es eso que tenemos que entender. Esta es nuestra prioridad. Es eso que yo quiero que usted entienda, iglesia. Mi prioridad es mi salvación. Mi prioridad es vida eterna. Yo creo en un Dios que sana. Yo fui sanado. Yo creo en un Dios que prospera. En mi vida no me falta nada. Yo creo en un Dios que transforma a familia. Por eso que predicamos la familia. Mas sobre todo, aunque en mi vida no acontezca nada, yo sigo creyendo en Dios. Porque nosotros no podemos apoyar nuestra fe en una conquista, iglesia. Porque muchas personas conquistaron y van a conquistar el bien material, mas infelizmente van a perder su alma, su salvación. Entonces mi prioridad es entrar en el reino de los cielos. El encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo es algo tan lindo. ¿Por qué? Yo quiero que usted entienda que Jesús trata a todos como indivíduo único. Cuando usted se mira en el espejo, usted tiene que mirar para sí mismo y decir, si alguien te despreció, si alguien dijo que usted no puede, que usted no va a lograr, tiene que decir, oiga, yo puedo, porque yo soy único, no hay nadie como a mí. ¿Usted sabe que nuestras huellas, hay alguna igual a la suya? No hay. Para que usted entienda que Dios hizo cada uno diferente del otro. Jesús habló, déjame aclarar por qué estoy diciendo esto. Jesús habló con la prostituta, Ele habló con la mujer sirofenicia, Ele habló con el ciego, Ele habló con el paralítico, Ele habló, iglesia, con Saqueo, Ele habló con el joven rico, Ele habló con Nicodemo, y cada persona Jesús trató de una manera diferente, especial. Él no trató todos por igual. ¿Él trató todos por igual? No. Cada persona ele sabia o que ele estava tratando, o que ele estava dizendo. Então, igreja, nós temos que entender que nós outros, igreja, somos especial para Cristo. Ele vai tratar a você de uma forma especial. Quando ele mira, igreja, está escrito aí que ele habla com Nicodemo. Temos que entender que eu sou muito importante para Jesus. Usted es muy importante para nuestro Señor Jesús. Él no va a tratar a usted como Él trató a fulano, a sultano. Él tiene una forma especial de tratar a usted. Así, iglesia, como Él trató a Nicodemo o los demás que yo acabé de anunciar aquí ahorita. Jesús, iglesia, para Ele dava igual estar allá en el sermón de la montaña, predicando para más de 5,000, o estar solito con Nicodemos. E esta enseñanza sirve para mim, mas sirve para você também. Para mim, como homem de Deus que quero ganhar almas, para mim dá igual. Se estou, mi sueño, mi desejo, lo que mais quero, lo que mais anhelo, é que a igreja esteja que llena. Mas aunque haja uma sola persona que eu esteja anunciando a palavra de Deus, com esta una, eu tenho que fazer mi melhor. ¿Me explico o no me explico? Pastor, mas hay apenas una, no importa. Es un alma. Si Jesús valora un alma, ¿quién somos nosotros para despreciar un alma? Entonces, tener ese entendimiento, o cuán importante usted es para Jesús, o cuán importante yo soy para Jesús. ¿Por qué digo esto, iglesia? Porque vivimos en una sociedad que mide las apariencias, ¿sí o no? Você sabe que é assim, igreja? Dependendo do lugar, como você está vestido, você não entra. Verdade ou mentira? Você sabe que é verdade. A gente mira, se fija na aparência. A gente, outro dia eu estava mirando, não estou em contra, por amor a Deus, não me confunda, mas isso me preocupa. Estava mirando uma prédica de um senhor e na prédica, antes que viniera a anunciar, ele estava invitado a uma igreja, invitar esse senhor a uma igreja, e antes que ele entrara para predicar, a pessoa que estava antes de ele, dijo, mire, você vai escuchar ahorita o senhor, o doutor, o PhD, e começou a falar um montão de coisas, porque isso é o que importa para o mundo hoje, sim ou não? O mundo quer isso. Pero oiga, se olvidou de dizer o principal. Eu não me acordo se foi em Gálatas, que Pablo, quando ele empieza, creio que é Gálatas ou Romanos, que Pablo empieza, nos primeiros capítulos, ele diz assim, eu sou Pablo, servo del Deus Altíssimo. Nada mais que isso.
Y eso tenemos que entender, iglesia. Para Jesús, iglesia, no importa lo que nosotros tenemos. Para Jesús lo que importa es quién somos nosotros. Porque el mundo te va a dar valor, iglesia. El mundo me va a dar valor si tenemos que dinero, si tenemos un título, si tenemos una posición, si tenemos un cargo. Así el mundo, mira, es así que el mundo funciona. Pero con Jesús es completamente diferente. No importa quién somos, lo que importa, iglesia, es quién representamos para Jesús. Lo que importa para Él es como cuando Ele foi consagrado el rey David. Ele disse que Ele mira nuestro coração. Ele quer saber como está seu coração. Ele quer saber quem é você. E a história de Nicodemo nos deixa bem claro isto, igreja. Que Jesus trata a todos, porque Nicodemo, ele era um maestro. Ele não era um qualquer. E quando ele se dirige a Jesus, ele chama Jesus de maestro. Ele disse: tu eres maestro. Jesus se deixou levar por aquele alabo? Não. Jesus foi duro com ele. Jesús fue duro con Nicodemo. Jesús dijo: tú tienes que nacer de nuevo. Usted tiene que nacer otra vez. Usted es maestro aquí, no conoce la Biblia. Te ve, iglesia, como Jesús, Ele se preocupa. Ahí va a entrar algo bien bonito, que me gusta mucho. Porque anunciamos un Jesús de amor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién cree que Jesús es amor? ¿Usted cree? Yo también lo creo. Está escrito, Dios es amor. Mas tener amor não significa que Ele tem lástima de nós outros. Amor é uma coisa, lástima é outra. Porque Jesus, se Ele for apenas amor, ai, pobrecito Nicodemo, mira. Não, Ele foi duro. Quem ama, repreende. É bíblico, sim ou não? Quem ama, chama a atenção. Não estou dizendo que quem ama humilha. Não, humilhar é outra coisa. Mas quem ama, por exemplo, se de veras... Vamos suponer, apenas como exemplo que sempre dou, que Francisco é meu irmão e meu amigo e lo aprecio muito. Senhora Lourdes é igual, ou quem quer que seja. Se eu miro a ele fazendo algo que não está bem, que tenho que fazer? Contesta-me. Repreende, e vou repreender por quê? Porque lo amo. Por isso que eu digo, não confunda lástima com amor. Te tenho lástima, ai, pobrecito, é tão boa gente. Não, eu disse, compadre, porque te amo, lo que tú hiciste está mal. No está bien. Yo quiero que usted se convierta. Yo quiero que su vida esté en las manos de ¿quién? De Dios. Es eso que nosotros tenemos que entender, iglesia. Porque fue de esta manera que Jesús trató a Nicodemo. El versículo 2 dice así, vamos a leer otra vez. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Deus como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué significa eso? Jesús, iglesia, dejó bien claro para Nicodemo: oiga, tú me estás diciendo que yo soy maestro, pero tú no me obedeces, tú no haces caso. Tú tienes que hacer caso lo que yo estoy diciendo para usted. Porque Nicodemo llegó de noche. Y si él llegó de noche, ¿por qué, pastor? ¿Sabe por qué? Él no quería que nadie lo viera. Ahora mírame a mí. Usted como cristiano, ¿usted asume su fe? Porque hay muchos cristianos igual Nicodemos. Hay cristianos que frequentam na igreja, pero aonde ele trabalha, nadie sabe que ele é cristiano. E no vecindário que ele vive, nadie sabe que ele é cristiano. Ele tem vergonha do evangelho. Há muitos cristianos que estão como Nicodemo, não assumem sua fé. Outros frequentam na igreja, como Nicodemos. Pero sabes que? Sigue mentindo, sigue idolatrando, sigue guardando ódio, sigue envidiando, não assumem a fé. Quando Jesus habla com Nicodemo, Jesus sabia. Há gente que vive em chisme, aceita a corrupção. Não, eu não posso ser um cristiano Nicodemo. Eu tenho que assumir minha fé, quem sou. Ah, pastor, mas que vão pensar, que vão... Não me importa o que pensam, não me importa o que diga. Eu assumo minha fé em meu Senhor Jesus. Me explico? Ou não me explico nada? Nós não assumimos nossa fé, igreja, temos que assumir quem somos. A Bíblia diz no versículo 3,
Respondeu Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de ¿quién? De Dios. Si usted no nace de nuevo, usted no va a poder ver el reino de Dios. Si no nacer de nuevo, usted no va a poder entrar en el reino de los cielos. Hay que haber, iglesia, un arrepentimiento. Hay que haber una entrega. Si la persona, iglesia, cuando la persona nace del Espíritu, el Espíritu Santo convence a ella de lo que está bien y de lo que está ¿qué? Mal. Oiga, mírame a mí. Quando nós decidimos entregar nossa vida a Jesus, pastor, eu me bautizei nas águas, eu me arrependi de meus pecados. Sabe o que acontece? Você tem sua Bíblia aí? Eu tenho apontado aqui. Juan 16, versículos 7 e 8. Voltei algumas páginas, estamos no 4, verdade? Vamos ao 16. Juan 16, 7 e 8. Quem encontrou, diga amém. Jesus disse assim, pero eu os digo a verdade, os conviene que eu vaya, porque se não me fuese, el Consolador não vendría a vosotros, mas se me fuere, os lo enviaré. E quando ele venga, ele está falando do Espírito Santo, convencerá al mundo de pecado, de justiça e de juízo. Repita comigo, convencerá al mundo de pecado, de justiça e de juízo. Quem nos convence? ¿Ah? Quando você nasce de novo, há coisas que não é necessário que uno se lo diga. O Espírito Santo vai falar em seu coração. Deus vai falar com você. Ele te vai guiar, Ele te vai dirigir. É isso que vai suceder, igreja. Ele nos convence. Ele vai dizer, Daniel, não está bem o que tu hiciste. Isso já passou com você, já passou comigo também. Atitudes que tomamos e depois nos arrepentimos. Sim ou não? Passa com você, passa comigo. Por quê? Porque o Espírito Santo disse, por que hiciste tal coisa? Não foste guiado por mim. Ele nos convence. E então o que acontece? É aí onde passa a acontecer o novo nascimento. Quando a pessoa nasce de novo, não é apenas um arrependimento. Porque, igreja, não basta tão só arrepentir-se. Eu tenho que arrepentir-me e odiar o pecado. Há gente que não odia o pecado. Há gente que todavia está enamorada do pecado. Eu falei isto miércoles. O pecado todavia lhe chama a atenção. Nós somos tentados, é certo, é seguro, mas eu não posso, igreja, permitir que esta tentação seja mais forte que o Espírito Santo que habita em mim. Há muitas pessoas que se parece que o mundo la quer levar, e ela, a vezes, está com um pé na igreja e um pé no mundo. Não, eu não posso deixar-me levar por esse mundo. Eu sei, o Espírito Santo me convence. Não agrada a Deus. Esse lugar que aí está, não agrada a Deus, eu não vou. Esta amistade não agrada a Deus, não vou seguir com ela. Então, se tem decisões em nossa vida, a vida é hecha de decisões. Quando você se converte, quando você nasce de novo, você passa a odiar o pecado. Odiamos o pecado. Eu não tenho ganas. Pastor, no passado eu tomava. Hoje, quando miro alguém tomando, eu tenho asco. Porque eu sei de onde saí e não quero regressar allá. No passado eu me prostituía, eu adulterava, eu mentia, eu roubava, o que quer que seja. Hoje, quando miro a alguém fazendo algo igual, tenho asco. Porque eu vou dizer assim, mira de onde Deus me sacou. Que lindo o que Deus hizo em minha vida. Me explico ou não me explico? É exatamente isso que quero entender. Pero oiga-me, porque quero terminar a prédica com algo muito especial, falando sobre o novo nascimento, sobre Nicodemo. Aqui algo bem interessante para que você entenda, para que você compreenda. Quando Jesus termina de falar com Nicodemo, se você regressa já ao capítulo 3, quando terminamos o 15, a Bíblia diz que Nicodemo se foi. Jesus falou com Nicodemo, e Nicodemo que se foi. Parece que não houve nenhuma reação. Jesus habla com ele. Se você põe atenção, termina a prédica e Nicodemo que se vai. Nicodemo, a grande vantagem de Nicodemo, ele hizo várias perguntas a Jesus. Ele perguntou muito, se você se dá conta, ele hizo muitas perguntas a Jesus. Pero termina a prédica, ele se vai. Jesus regañou a ele. Jesus disse, tu dizes que eres maestro
e não sabe nada da Bíblia. Então, aparentemente, ele se foi triste, enojado, o que seja. Uma história semelhante a esta, não vou ser largo, não vou ler para não tardar, mas a história você já conhece. É a história do jovem rico. Quem já escutou falar do jovem rico? Jesus aparece para ele, Jesus habla com ele, Jesus dá uma ordem para ele, e ele se vai que triste. Jesus disse, oiga, venda todo o que tem, dá aos pobres, e vem, siga-me. E o jovem rico se foi que triste. Se você agarra as duas histórias, está semelhante, porque os dois que se foram. Mas aí entra algo bem interessante. Quando você lê a história do jovem rico, logo depois que Jesus habla com o jovem rico, e o jovem rico se vai, depois você pode ler Mateus 19, em seu caso você lê com atenção. Jesus habla com Zaqueu. Entra na história de Zaqueu, que Jesus vai à casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem cobrador de impostos, que enganava a gente, que estafava. Jesus entra na casa de Zaqueu, e quando Jesus está já na casa de Zaqueu, Zaqueu se puso em pé parado e disse, Senhor, eu me arrependo. Eu sei que é defraudado, eu sei que é roubado, eu sei que he hecho muitas coisas, mas eu vou devolver a quem eu roubei, e eu quero dar metade de meus bens a los pobres. Mira que interessante, al jovem rico Jesus pediu, e ele não deu que nada. A Zaqueu, Jesus não pide que nada, e ele decide dar todo. Sabe o que significa isto, igreja? Que quando há uma conversão, quando há uma entrega, um novo nascimento, as atitudes nascem por si solo em nosso coração. Quando a pessoa decide buscar a Jesus, o Espírito Santo habla com ela. Jesus não pediu nada a Zaqueu, e ele decidiu dar todo. Quando uno se converte, igreja, uno não está pegado a nada, uno não está aferrado a nada. Quando há conversão, todo o que é meu pertence a quem? A Deus. Mas vamos regressar à história agora de Nicodemo. Nicodemo se foi. E a pergunta é, pastor, o que sucedeu com Nicodemo? Porque o jovem rico também se foi. O que sucedeu com o jovem rico? Se você mira os 4 evangelhos, o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de Juan, ninguém falou mais do jovem rico. O jovem rico se foi, e aí terminou a história do jovem rico. Mas, Nicodemo não. A Bíblia conta a história de Nicodemo 2 vezes. 2 atitudes que Nicodemo tomou. Se você tem sua Bíblia com você, igreja, abra aí a Juan 7, alguns versículos, mas não vou tardar. Juan 7, se não me equivoco, o versículo 45. Juan 7, 45. Vou ler alguns versículos. ¿Ya encontraron? Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Querían prender a Jesús. Entonces los fariseos le dijeron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que não sabe a lei, maldita es. Eles tinham seu pensamento que quem creía em Jesus era tonto, era burro, assim era o pensamento. Les dijo Nicodemo, el que vino a ele de noite, el cual era uno de ellos. Nicodemo era um de los fariseus, de los sacerdotes. ¿Juzga acaso nuestra fé a um homem se primeiro não le oye? E sabe lo que ha hecho? Responderam e lhe dijeron, ¿eres tú também Galileu? Escudriña e vê que de Galileia nunca se ha levantado que profeta. Para ser um resumo bem cortito, em sua casa vai ler com calma. Queriam prender a Jesus e não o prenderam. Então trajeron outra vez aqui a los, como dice aquí, a los sacerdotes y a los fariseos. No te olvides que la religión era mezclada con la política. Los mismos que daban la ley eran los mismos que predicaban, los sacerdotes y ellos, los levitas. Y entonces, iglesia, querían prender a Jesús de cualquier forma. Y un poco tímido, bien tímido, mas Nicodemo ya dijo que algo. Dijeron, no, hay que prender a él porque él tiene... Y Nicodemo dijo, no se pode prender, porque não, todavia não escutamos a ele. E disseram, passaste a crer em ele ahorita?
Usted ve que el encuentro que Nicodemo tuvo con Jesús no fue en vano. Aparentemente ele salió de allí sin ninguna reacción. Mas el Espíritu Santo va trabajando. Lo mismo, iglesia, por eso la importancia de nosotros venirmos a la iglesia y escucharmos la palabra de ¿quién? De Dios. Porque a veces en una prédica que tarda media hora, 30 minutos, a veces una frase o una palabra se queda guardada em seu coração. E a vezes de pronto parece que não aconteceu nada. Mas durante a semana amanhã, quando você despertar, você vai dizer, Pastor Daniel disse algo que me quedou aqui no coração. Mas não foi Pastor Daniel que lhe disse. Quem falou em seu coração foi o Espírito Santo. Porque Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que nos convence. Às vezes, há prédicas que você escutou, e diz, não me gostou da maneira que o pastor disse hoje. Mas amanhã, vai dizer, de veras, o pastor tinha razão quando falou. Porque o Espírito Santo vai falando pouco a pouco. Aparentemente, Nicodemo não teve nenhuma reação. Pero quando Jesus é crucificado, quando Jesus ele é quitado da cruz, a Bíblia outra vez habla de Nicodemo. E aqui terminamos a prédica. Vamos para o final de Juan, capítulo 19. Juan 19, aqui termino e quero fazer a oração para você que deseja começar esta vida nova com nosso Senhor Jesus. 19:38, aqui terminamos. Já? Depois de todo esto, 19:38, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente. ¿Un discípulo qué? Como Nicodemo. Nicodemo se tornó un discípulo secreto, porque le pertenecía a la religión. Por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También, ¿quién? Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloés como de 100 libras. ¿Quién fue a sepultar el cuerpo de Jesús? Nicodemo. Quem sacou Jesus de la cruz? Um outro discípulo, que disse aí, igreja, José de Arimatea, que era também del Sinédrio. Se você ler o princípio, que quando Nicodemo começa a falar com Jesus, Nicodemo diz assim para Jesus, sabemos que tu és maestro, venido de la parte de quem? De Deus. Ele disse, sabemos. Ele estava solo. Porque havia outros que haviam creído em Jesus também. E estes outros era José de Arimatea. Sabe o que significa? Aquele homem que teve um encontro de noite com Jesus, a la oscuridade, para que nadie pudiera ver. Passado o tempo, a palavra que foi sembrada, germinou, deu seu fruto, ele se converteu, e quando Jesus muere, ele assume em público, eu sou discípulo do Senhor Jesus, e eu vou embalsamar o corpo desse homem agora. Ele já não tinha nada que esconder, ele assumiu. O que quero dizer com isto, igreja? Que você tome uma decisão nesta manhã. Jesus falou com o jovem rico, Jesus falou com Nicodemo. Aparentemente os dois não tiveram nenhuma reação, mas o tempo, o futuro deixou bem claro. Um não aceitou, o outro se entregou. Um quis assumir sua fé de noite e de dia, o outro lo abandonou. Quem somos nós? Quem é você? Eu sou o jovem rico ou eu sou Nicodemo, pastor? Eu aceito, eu me convierto, eu quero nascer de novo, eu quero uma nova vida, eu quero colocar todo o que tenho em las manos del Senhor Jesus, porque muitos não assumem, porque estão como Nicodemo, preocupado com o que os demais vão a pensar. Não se preocupe com o que a gente vai pensar, não se preocupe com o que vão dizer, se preocupe em guardar o maior tesouro que você tem, que é a vida eterna, que é sua salvação. Eu quero que você logo compreender isto, que nesta manhã você tome uma decisão. Eu não vou negar a Jesus. Se me perguntarem se eu vou à igreja, mas sabe como acontece? Aqui termina a prédica.
Quando uno se convierte, há 4 etapas, fases ou passos, como você queira chamar. 4. Quantos? O primeiro é quando recebemos burla. Quando você se converte, esse primeiro passo vai ser burlado. Ah, hermanito, fanático, já vai à igreja dar dinerito ao pastor? Sim ou não? O primeiro passo é este, quando nós outros somos burlados, igreja. O segundo passo, igreja, é quando essa mesma pessoa que burlou de você, ainda no trabalho, essa mesma pessoa que quiso fazer com que os demais tivessem com você, que diz, já não vamos mais a las pachangas juntos, já não vai tomar mais comigo, já não vamos mais a las barras. O primeiro passo é este. O segundo passo é esse mesmo que te chamou para ir à barra, ele se vai acercar a você e vai dizer, fulano, estou passando um problema tão grande que você não tem ideia. Meu matrimônio está ao borde da separação. Meu filho já está nas drogas. Esse é o segundo passo. Então vai dizer, ok, está bem, tranquilo. O terceiro passo, essa mesma pessoa, então vai dizer, fulano, tu não pode levar meu nome já na igreja para o pastorcito orar por mim? Eu quisiera que, tu não pode orar por mim, fulano? Que eu vejo que depois que você começou nesta igreja, sua vida ha cambiado de uma maneira, eu vejo tudo o que Deus está fazendo, tu não pode orar por mim? E o quarto passo, fulano, quando é mesmo o serviço em sua igreja? Quando são os dias que o pastor faz a oração? E daqui a pouco esse mesmo que burlou de você está aqui buscando a Jesus contigo. Essa é a nossa fé. Esse é o Deus que servimos, esse é o Deus que nós creemos, igreja. Por lo tanto, a decisão está em nossas mãos. Ou nós outros tomamos a mesma decisão do jovem rico, me vou e nunca mais regresso. Ou nós outros somos Nicodemos. Aparentemente, quizás, não houve nenhum cambio. Mas as palavras que estão guardadas, aonde? Em seu coração. E ele queria uma vida nova. Eu quero, pastor, esta vida nova. Eu quero ter esse encontro com meu Senhor Jesus. Eu quero deixar meu passado hacia atrás. Eu me arrependo de meus pecados. Eu me arrependo de meus errores. Eu sei que Jesus sana, cura, libera, prospera, transforma. Mas, sobretudo, pastor, o que quero é ter o direito à vida eterna. Eu quero ter meu nome escrito no livro da vida. Amém, igreja? Eu quero fazer esta oração. Você que está aqui que diz, pastor, eu creio. Eu já nasci de novo. Eu tenho hoje, pastor, uma nova vida em Cristo Jesus. Eu vou orar para que você permaneça aqui firme. Você que diz, pastor, de veras, eu estou como Nicodemo, ao princípio. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu me encontro com Jesus em la oscuridade. Para que nadie que me mire. Eu estou como Nicodemos. Eu conosco a Bíblia, mas não pratico. Há coisas que eu sei que estou fazendo que não agradam a Deus. Eu não estou aqui para apontar o dedo e condenar a você. Jesus não está aqui para apontar o dedo e condenar a você. Não. Jesus está aqui nesta manhã para dizer, te estou dando uma oportunidade mais. Você pode sair daqui hoje e a partir de hoje começar uma vida nova. Decidir. Todo é uma decisão. Eu quero, pastor, seguir em los caminhos de meu Senhor Jesus. Está em suas mãos. Você decide, eu garanto que a partir de hoje, seu nome estará escrito no livro da vida. Há que guardar a salvação e dizer de ella, eu não me aparto nunca, jamais. Amém? Ponga-se em pé, Senhor, tá amáveis. Eu quero fazer esta oração por todos, em que nós outros vengamos dentro de verdade. Que haja dentro de verdade, melhor dito, essa conversão, esse novo nascimento, esta nova vida que Jesus deseja dar a cada um de nós outros. Se você pode...